Então vamos lá. Em coordenadas polares, a grande dificuldade realmente é fazer gráfico. E quando a gente consegue entender como que a gente faz gráfico em coordenadas polares, tudo fica mais fácil. Mas realmente a maior dificuldade é fazer gráfico. E por que é difícil fazer gráfico? Eu estou conversando com vocês e procurando aqui a seção de gráficos justamente para eu pegar alguns exemplos aqui. E por que é difícil fazer os gráficos? Porque a forma como as coordenadas polares se movimentam no plano cartesiano é que é difícil de entender. Até mesmo essa questão de estar num plano ou estar no outro plano é um pouco complicado. Então, ó, normalmente, o que a gente faz? Ou por que a gente estuda coordenadas polares? Porque o grande barato de coordenadas polares é eu poder olhar para o plano cartesiano, ou seja, um plano onde a minha referência são os eixos x e y, certo? E trabalhar com as coordenadas polares nesse eixo, nesse plano, certo? E por que interessantes? Porque a gente tem nas coordenadas polares uma forma diferente de andar pelo sistema. O que eu tinha dito para vocês antes ainda da gente sair em quarentena é que, por exemplo, a coordenada radial ela se movimenta assim, sempre. Ela sempre vai se movimentar assim, ou seja, ela vai se movimentar na direção do raio, certo? Como se ela fosse um raio mesmo. E aí eu vou ter essa movimentação toda aqui. O que eu estou tentando desenhar aqui é justamente uma rede que seria as trilhas por onde eu ando. Opa, tá? Então aqui eu tenho a coordenada R. Por outro lado, aqui, a coordenada θ, ela anda assim. Essa aqui é a outra coordenada. E aí eu formo essa trilha, onde eu, teoricamente, deveria me movimentar, certo? Deixa eu dar uma consertadinha aqui. Tudo bem? Certo, Dani? Certo, pessoal? Certinho, professor. Para todo mundo que chegou aí depois, a Daniela me falou que estava com dúvidas na parte de coordenadas polares. Eu já comecei a falar com ela, então se alguém tiver dúvidas nesse assunto, já pode. Eu preferia que falasse, tá? Do que ficar mandando no chat, mas eu estou com o chat aberto também. Mas se puder falar, a gente põe um pouquinho de vida na conversa. Beleza. Muito bom. Então, ó, a gente tudo em coordenadas polares se baseia nessa movimentação aqui. Eu tenho que ter em mente essa movimentação, que a partir da origem eu vou sair com os raios e a partir do eixo X, do semi-eixo X positivo, eu vou partir
a movimentação do θ. Então, nesse sentido aqui, varia o θ, né? E nesse sentido aqui, varia o raio. Sempre da origem para fora. A gente pode estabelecer, até eu acho que o vídeo que eu coloquei lá no Clearson fala isso, um intervalo para que os pontos tenham representação única. Ou seja, qualquer ponto do espaço que eu pegar, pego um ponto aqui, esse ponto ele vai ter um R e um θ, certo? Ele sempre vai ter um R e um θ. Se eu não limitar a variação de R e θ, esse cara pode ser representado de várias maneiras, infinitas, na verdade. Porque o θ vai ficar girando, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Então, cada vez que eu dou uma volta, eu tenho uma representação diferente para esse ponto, certo? Esse cara aqui muda e, consequentemente, eu mudo o ponto. E o R também pode ser positivo ou negativo. Isso também faz com que eu tenha representações diversas do ponto. Para uma representação única, o que eu preciso estabelecer? Eu preciso estabelecer que o R seja positivo, nulo seria a origem, né? E o θ varie de 0 até 2π. E excluo 2π, porque senão eu teria duas representações para os pontos em cima do eixo x positivo, do semi-eixo x positivo. Certo? Então eu tenho só com esse intervalo aqui, eu tenho uma representação única para todos os pontos do plano. Mas muitas vezes a gente vai usar isso e outras vezes a gente não vai usar isso, né? E isso vai de acordo com a situação. Bom, além disso, é muito importante que a gente entenda as relações. Detalhe. Por que a gente estuda coordenadas polares? Porque como vocês podem perceber, a forma como as coordenadas polares se movimentam no plano, elas são muito indicadas para trabalhar com regiões circulares. Justamente porque eu consigo descrever melhor as regiões circulares em virtude dessa trilha que as coordenadas polares formam no plano XY. Tá? Então, se vocês vão observar lá na seção de coordenadas polares, que as integrais em coordenadas polares normalmente levam em consideração regiões do domínio que sejam ou circulares ou parte de um círculo, né? Bom, então, além dessa trilha ser circular, existe também a questão da relação entre as coordenadas, que é outra coisa que ajuda muito. Então, vamos lá. O que acontece aqui? O que é muito importante a gente observar? O mais importante que a gente tem para observar aqui é isso aqui. Eu tenho em termos de coordenadas polares,
para esse ponto aqui, eu tenho duas coordenadas que eu estou chamando de R e θ. Só que eu não posso esquecer que essas coordenadas, esse ponto, também tem coordenadas cartesianas. Ou seja, eu tenho uma coordenada x e eu tenho uma coordenada y. E aí, usando senos e cossenos, eu relaciono todas essas variáveis, o r, o θ, o y e o x. E aí o que a gente viu foi que o x é r cosseno θ, o y é r seno θ. A gente viu também que, pelo teorema de Pitágoras, as coordenadas x e y ao quadrado vão dar a coordenada r polar ao quadrado e a tangente de y sobre x é igual a θ. Não é isso? Não, desculpa, o contrário. Tangente de θ. Isso. Tá ficando doido. A tangente de θ. Peraí, vou colocar do jeito aqui. Tangente de θ é cateto oposto sobre, é seno sobre cosseno. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente é igual a tangente de θ. Desculpa. Tá bom? Então, a gente tem essas relações todas. Dessas relações todas elas são muito importantes, mas se fosse para destacar uma, sim, um pouquinho mais importante que as outras, essa aqui é muito interessante, eu diria assim. Por quê? Porque é justamente ela que facilita todos os cálculos quando a gente envolve coordenadas polares. Porque, normalmente, regiões circulares em coordenadas cartesianas são descritas por x quadrado mais y quadrado, falando sempre de regiões circulares centradas na origem. Então, quando eu vou trocar de cartesianas para polar, eu sempre vou trocar esse x quadrado mais y quadrado por um r ao quadrado, o r variável, o r de coordenadas, né? Então, ela, dentre todas, é a que mais facilita as nossas contas. Bom, e aí, como é que a gente faz gráfico? Vamos ver aqui, ó. O que é importante a gente observar? De novo, volto a repetir. A grande dificuldade está justamente em a gente olhar para essa região e estar acostumado com a movimentação em x e y, certo? Que é cartesiana, quadradinha, e ter que mudar para uma movimentação circular e radial, que é o caso de quadrados polares. Então, essa mudança é que causa bastante confusão. Tá bom? Então, esse é o grande pulo do gato aí. Então, veja, o que que acontece para a gente poder desenhar um gráfico polar? Onde está a nossa grande dificuldade? Em linhas gerais, o que a gente precisa efetivamente é, como é que eu posso dizer? Via de regra, o que a gente tem é a variável r escrita como uma função de θ.
Não é sempre assim, mas em geral é assim. Quase 99% dos exercícios a gente vai encontrar o R em função de θ, tá? E aí o que acontece? A gente precisa atribuir valores para o θ, calcular o valor de θ e aí formar o ponto Rθ. No começo, quanto mais a gente faz dessa tabela, mais a gente entende o que está acontecendo no, na movimentação de Rθ. Então, ó, vamos pegar um exemplo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, professor. Na verdade, não é perguntar, mas eu queria saber. Na real, é perguntar assim. Na hora de eu fazer o gráfico em coordenadas polares, eu tenho encarado essa relação do R e θ como se fosse. É uma analogia besta, mas tem me ajudado a enxergar o gráfico. É tipo, eu imagino como se fosse um lápis, onde eu vou marcar só a ponta desse lápis. E aí eu vou caminhando ali para então desenhar o gráfico. Pensar desse jeito me ajudou demais na hora de, tipo, esboçar o gráfico ou coisa do tipo assim. Porque realmente é muito diferente. Se você pensar aqui, ó, olhando para o cursor, eu posso pensar, olhando para essa forma como você está dizendo, se eu entendi o que você disse, o que eu preciso fazer? Normalmente, a gente parte do semi-eixo x positivo, porque, em geral, o primeiro valor que a gente escolhe para o θ é zero. Então, θ igual a zero, ó, eu vou marcar aqui esse, esse eixo aqui. Se eu estiver andando em cima do eixo, quem está variando, vamos ver se vocês estão entendendo. Quando eu vario em cima do eixo aqui, ó, quem está fazendo eu andar aqui? O R ou o θ? Só o R. Certo? Todo mundo concorda? Vou começar a fazer pergunta Sim. nominal. Vou escolher aqui, ó, fulano, e o cara tem que responder no microfone. Tô até com o número com as pessoas abertas aqui, para fazer escolhas agora. Então, ó, quando eu ando aqui em cima, quem varia é o R. Portanto, o θ está fixo. Qual é o θ que eu tenho em cima dessa linha? Deixa eu ver aqui. Letícia, quanto vale esse θ aqui? Zero. Muito bem. Esse é o θ zero. Perfeito? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte: a partir desse ponto, desse eixo, para o θ igual a zero, eu vou achar um valor de R. Eu vou encontrar um determinado R aqui, em função desse θ. Né? Seria o R de zero, certo? Que vai ser dado pelo F de zero. Então, aqui eu vou ter o R do zero e o zero. Então, esse me dá o meu ponto. Então, isso aqui vai me dar um ponto em algum lugar aqui. Aí eu vou escolher outro valor para θ. Por exemplo, pateta ficou bom, né? Outro valor para o ângulo θ. Por exemplo, π sobre 4. Deixa eu ver aqui. Ingrid, aonde é que tá, onde é que para eu marcar esse π sobre 4, eu tenho que colocar um semi-eixo aonde? Entre o zero e o π sobre 2. Entre os eixos x e y, você está querendo dizer? Isso. Bem na metade, certo? Esse eixo aqui, ó, mais ou menos. Muito bem, parabéns. Esse é o θ π sobre 4. Quando eu ando aqui em cima, quem varia é o R, certo? Luiz,
onde é que está a variação do θ? Como é que você A como é varia... que me explicaria? Ó, eu estou dizendo assim, ó, aqui em cima desse eixo rosa, eu tenho a variação de R. Em cima Uhum, do amarelo, eu tenho a variação de R. E onde é que está a sim. variação de θ? Ah, mas θ varia. Θ é o ângulo só, não é? Isso, Nesse... isso. E como é que a gente explica a variação de θ? Ah, eu sei o que é a variação de θ, só não consigo explicar. Mas, Tá. Vamos dizer assim, entre 0 e π sobre 4, o θ tem que andar aqui assim, certo? isso. É. Em palavras não é fácil, eu concordo. Eu tive que usar o desenho para explicar. Todo mundo entendeu? Alguém ficou com dúvida nessa variação aqui? Tranquilo. Então, o que que acontece? Pensando naquilo que o... Quem foi que tinha falado sobre o... Foi o Christian ou o Hudson? Eu sempre confundo os dois. Christian, né? Fui eu. É. A voz não tem nada a ver, mas... Nem a cara, mas eu confundo os dois. Ó, o que acontece? A partir do momento em que eu faço esses dois cálculos, e eu passo a ter um valor para o f de π sobre 4, e, consequentemente, eu tenho um raio, um valor de r, que depende desse π sobre 4, e o π sobre 4, eu vou ter um novo r aqui, certo? Então, sei lá, por exemplo, ele pode estar aqui, assim. Então, esse aqui seria esse ponto aqui, tá bom? O Professor, que, você consegue dar um exemplo numérico? sim, já vou fazer aqui do lado, aqui, ó, para a gente poder... Ok. Isso, a minha intenção era que olhar primeiro a teoria, para depois a gente ver isso, como é que fica na prática. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. Ó, então, em tese, o que que eu tenho que fazer? Olhar daqui para lá o que está acontecendo com o meu R. Porque à medida em que eu ando, que eu vario θ, eu tenho tamanhos de R diferentes. Então, o que eu preciso é identificar o que acontece com o R, com o valor do R, quando o θ varia de um ângulo para outro. Por exemplo, vamos colocar cosseno de θ aqui, como sendo a minha função. Tá? Quando o θ é zero, o f de zero, para o caso do cosseno de zero é 1. Então, esse ponto aqui, na prática, né, para essa função aqui, fica sendo o ponto 1 e 0. Beleza? Então, esse ponto aqui, na prática, fica sendo 1 e 0. Quando eu vou para o θ igual a π sobre 4, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é 1,4 e pouquinho, dividido por 2 dá 0,7. Então, aproximadamente. Então, esse ponto é aproximadamente 0,7 e π sobre 4. Tudo bem? Então, esse cara aqui, as coordenadas dele, deixa eu pôr isso. Esse cara vai ser 0,7 e π sobre 4. Esse cara aqui. Então, ó, o que que acontece com o raio? O raio, quando o θ varia de 0 até π sobre 4, o raio diminui de 1 para 0,7. Então, essa movimentação aqui vai ser uma curva cada vez menor o tamanho do raio até eu chegar nesse ponto aqui.
Tudo bem ou não? Sim. O que eu preciso... Então, professor, Ah, fala. o que eu não entendo, tipo, é 0,7. Tá cortando a Acho sua ele fala. sendo que eu não x, tipo, na meta. Eu não entendi, não consegui ouvir. Calma. O que eu não, o que eu não entendo é que, por exemplo, é 0,7, Sim. certo? O raio. Só que como eu acho ele, sendo que eu não tenho x nem Então, y, mas é só colocar ele na reta e vai qual o isso, tamanho? eu tenho que olhar a variação de R aqui, não é? Esquece o x e o y. Os eixos x e y, agora, eles são apenas referenciais. A minha medida deixou de ser essa como era antes, assim, ó. Entendeu? Eu não tenho mais esses valores. Esses Uhum. aqui, ó. Tá? O que eu tenho agora é esse Tá valor bom. e esse valor. Então, se o ângulo é π sobre 4, eu vou medir o π sobre 4. Se o raio é 0,7, eu vou medir 0,7 aqui. Da origem até chegar em 0,7. É justamente essa, Ah, é tá, justamente tá. essa É isso mudança. que eu tava com Isso, é essa dificuldade. mudança de pensamento que é difícil. Porque a gente está muito acostumado com isso aqui. Uhum. Pegar, eu estou lá no eixo, eu pego o ponto e aí eu marco o valor aqui e o valor ali. Eu estou sempre pensando nesses pontos. Mas em coordenadas polares não é isso que eu faço. Entendeu? Em coordenadas polares eu pego essa distância e esse ângulo. Aí muda tudo, Entendi. certo? Certo. Vou tirar isso aqui. Aí, ó, último, para fechar essa conta aqui. Se eu pego aqui, ó, π sobre 2, o π sobre 2, baseado nos anteriores, vai estar aqui em cima, certo? Aqui eu tenho π sobre 2. E aí eu vou para lá, ó. Eu vou calcular o f de π sobre 2, seja lá quem for o meu f. No caso do cosseno, o cosseno de π sobre 2 vale zero. Então aqui sempre eu vou ter o valor do r em função do ângulo que eu estou escolhendo e o ângulo que eu escolhi. No nosso exemplo prático, esse r de π sobre 2 é zero. E o ângulo, π sobre 2. Bom, e aí o que a gente tem que observar? Sempre que eu tenho r igual a zero, eu estou na origem. Agora que eu vi o chat ali. É isso mesmo, Pamela. O x e o y não tem. A única coisa que eles servem é de referência para eu medir o θ. Basicamente, eles vão servir de referência para medir o θ. Eles vão ser apoio para eu escolher, para eu achar o θ. Aí o R eu meço. Tanto que, só fazendo um parênteses aqui, qual é a direção do R positivo e negativo? Deixa eu ver aqui para quem que eu vou perguntar isso. Giovanni, como é que eu acho a direção do R positivo e do R negativo? Como é que você explicaria isso? Aí eu normalmente eu penso no θ e eu caminho do eixo X até o ângulo, por exemplo. Como se fosse do zero até o π sobre 2. Aí se ele for positivo, no sentido do eixo. Se ele for negativo, ao contrário. Muito bem. Entenderam? O que que acontece? Ó? Eu tenho um θ, um determinado θ. A partir desse ângulo, esteja ele onde ele estiver, se ele estiver aqui, se ele for dentro do primeiro quadrante, ele vai parar aqui. Se ele estiver no segundo quadrante, ele vai parar aqui. Certo? A partir do momento em que eu sei qual é o valor de θ,
Essa parte aqui é o R, vou colocar em azul. Essa parte aqui é o R positivo. E essa parte aqui é o R negativo. Para esse θ. Para esse valor de θ. Se eu tiver um outro valor de θ aqui embaixo, ó, por exemplo, esse aqui, ó, um outro valor de θ diferente, deixa eu ver, escolher outro aqui agora. Mariana Frioli, tá com o microfone? Eu tô. Beleza. Para esse θ1, qual é o sentido do R positivo? Em qual quadrante eu vou desenhar esse semieixo azul para o R positivo? Entendeu a minha pergunta? Eita. Oi. Eu não Entendeu? entendi. Você pode repetir, por favor? Sim. Ó, para esse θ0, o R positivo está aqui no primeiro quadrante. Para o θ1, onde é que está o eixo? Onde é que está o semieixo do R positivo? Em qual quadrante eu desenho? Tá ali no. É terceiro? No terceiro. Passando bem aqui onde está a pontinha do θ, certo? Esse passa Isso. no R positivo. Mariana Tosini, e o R negativo? Aonde eu desenho? Tá de microfone? Não. Tô. Você desenha no primeiro quadrante? Exato. No sentido oposto ao anterior, certo? Aqui, ó. Sim. Esse é o R negativo. Então, esse aqui é uma outra coisa que dá nó na cabeça da gente. Porque uma hora o R positivo está para um lado, outra hora o R positivo está para o outro. Se eu tivesse pego um θ1 que terminasse exatamente aqui, esse eixo vermelho, que é negativo, para o θ0, passaria a ser positivo para o θ1. Desenhei separado só para não deixar um em cima do outro. Tá? Ficou claro isso? Sim, fala, Maria. Tem alguns exercícios que ele fala que o eixo X é positivo, considerando o eixo X positivo. Aí, nesses casos, eu nem pego esses ângulos que já vão dar em outro quadrante, né? Onde X é negativo. Você pode me falar de um exercício específico para eu entender considerando o eixo X positivo? Na lista de exercício, acho que era exercício 20. Exercício 20 de qual seção? Da polar, né? Aqui, a concha de caracol, é isso? Isso, esse mesmo. Encontra a área da região limitada pelo eixo X positivo e pela espiral e tal. Tá, vamos falar dele já, só um minutinho. Então, deixa eu só terminar essa questão aqui, aí eu já falo disso aí. Então, ó, isso aqui é uma confusão também que acontece muito, tá? E é importante a gente ter sempre em mente qual é o sentido positivo do R. Quem me diz qual é o sentido positivo do R é justamente o ângulo θ. Tá? Isso é muito importante na hora que eu vou desenhar o gráfico. Certo? Porque, ó, para todos esses três θs que eu escolhi, o sentido positivo do R é sempre na direção desses ângulos. Certo? Aqui eu tenho o π sobre 2. Então, o sentido positivo é esse que eu estou desenhando aqui. O sentido negativo do R fica para o outro lado. Vai ter situações onde eu vou ter R positivo e negativo. São aquelas situações onde o meu gráfico, o R tem um quadrado aqui. Aí eu vou ter mais ou menos R. Então, eu vou ter dois pontos para desenhar. Um do lado positivo, um do lado negativo.
Então, ó, finalizando essa conversinha aqui, esse cara aqui está na origem, né? Ele está aqui, ó, porque o R é zero. Então, o que que eu percebo? Que quando eu saio de π sobre 4 e vou para π sobre 2, o R continua diminuindo, a ponto de ficar zero. Então, essa curvinha aqui, ela continua existindo e ela vai chegar até aqui embaixo. E para aqui. E aí, depois eu vou continuar isso aqui. E aí, eu vou desenhar o gráfico. Para desenhar o gráfico, a gente viu esse gráfico aqui, por exemplo, todo mundo, se tiver lembrado, esse gráfico aqui, se você continuar, ele vai dar essa circunferência aqui. Para desenhar o gráfico, existem algumas coisas que ajudam, como, por exemplo, a questão de simetria e tal. Beleza? Então, é importante depois, se alguém tiver com dúvida de simetria, me fala, e a gente fala também. Vamos só ver essa dúvida que a Mariana levantou, que essa questão de região é muito importante. Porque quando a gente fala em região polar, é muito importante que a gente tenha em mente do que se trata. Então, aqui ele fala, a região, eu tenho uma região limitada pelo x, eixo x positivo, e pela espiral, que ele está chamando aqui de espiral. R igual 4 terços de θ. Aí a questão é, o que é o eixo x positivo? O eixo x positivo é só essa parte aqui, certo? Só essa parte, é esse eixo aqui. Beleza? Então, a região que eu estou procurando, ela é limitada por esse cara aqui. Ele faz parte da limitação da região. A outra parte é essa espiral aqui. E aí vem uma questão que é muito importante, que é reconhecer as curvas. Curva é essa. Vamos olhar só para ela primeiro aqui no cantinho. O que acontece com essa curva aqui? Ó? Eu tenho, de novo, eu vou pensar de novo nessa tabela aqui, ó, tá? Então, esse aqui, pro cosseno, essa curva aqui. Então, eu vou pensar de novo nessa tabela, só que eu vou pensar nela só em voz alta aqui. Aqui eu já estou com o meu eixo x, y, certo? Então, ó, quando o θ é zero, o R é zero. Então, eu estou na origem. Tá? Se eu pensar no θ igual a π sobre 4, por exemplo, então, eu estou na origem quando o θ é zero. Se o θ for π sobre 4, o R vai ficar π sobre 3. Π sobre 3 é um número, certo? Então, ele vai estar em algum lugar aqui de tamanho π sobre 3. E aí o que eu percebo? Que eu saio de zero e o R vai crescendo até chegar em π sobre 3. Então, ele cresce assim, ó. Quando o θ for π sobre 2, o valor do R é o dobro de π, vai dar 2π sobre 3, é o dobro desse tamanho. Então, ele vai aqui para cima. Nem ficou bom esse desenho, ficou muito pequeno, não precisa disso. Tira isso. Eu vou colocar direto lá no gráfico mesmo. Vamos lá. Então, ó, quando o θ é zero, deixa aqui. θ igual a zero, o R fica zero. Está aqui. Quando o θ é π sobre 4, o R vai ser π sobre 3. Só que esse π sobre 3 do R aqui é só número, não é ângulo. A gente não pode esquecer que isso aqui também é ângulo, é número. Certo? Estou irradiando isso aqui.
Então, o R é π sobre 3. Π vale quanto? Vocês lembram? 3,14. Dividido por 3 dá 1, pouquinho. Então, ó, para o θ, desculpa, para esse θ aqui, de novo, estou fazendo a mesma coisa que eu fiz lá no outro exemplo. Para o θ igual a π sobre 4, eu vou medir um tamanho, deixa eu pôr menor de novo. Vou medir um tamanho, esse tamanho aqui vale π sobre 3, tá bom? Aqui só para não tumultuar. Então, a minha curva, a minha espiral, sai daqui e vai crescendo até chegar em π sobre 3. Quando eu pego outro θ aqui, ó, igual a π sobre 2, quanto é que dá o R? Quando eu coloco π sobre 2 aqui, cancelo 2 com 4, sobra 2 aqui em cima, isso aqui vira 2π sobre 3. Ou seja, ele é o dobro desse. Então, se eu tinha esse tamanhozinho aqui, esse tamanhozinho está aqui, o dobro disso está aqui. Certo? Então, voltando aqui. Ó. π sobre 2. Certo? Aqui é o valor do R. Esse cara continua subindo aqui, ó. Vou dar um salto um pouquinho maior e vou lá para o θ igual a π. Aqui. Certo? Esse é o θ igual a π. Esse é outro ângulo que dá muito problema também. Por quê? Para θ igual a π, o R positivo é para a esquerda, que é o contrário do x. E isso dá muita confusão também. Então, o R positivo está para cá, não para lá. Então, R positivo aqui. E aí a coisa, às vezes, entorna o caldo um pouco. Para θ igual a π, o R fica 4π sobre 3. Certo? Que é o dobro disso aqui de novo. Então, olha lá, 1π sobre 3, 2, 3, 4π sobre 3. Está aqui. Então, a minha curva vai andar até aqui. Certo? E aí, se eu for aumentando, cada vez que eu aumento o θ, o raio aumenta. Então, esse cara vem mais para cá ainda quando eu escolher o 3π sobre 2. E quando eu escolho 2π, esse cara vai ficar ainda maior. Certo? Tudo bem ou não? Professor, Oi. vou perguntar uma coisa. Para θ igual a 5π sobre 4, por exemplo, o raio é negativo? Para θ igual a quanto? 5π sobre 4. 5π sobre 4? É, que reflete o π sobre 4, né? Na verdade, 5π sobre 4 está aqui, certo? Isso. Aqui assim, ó. Esse é o 5π sobre 4. O raio é positivo, certo? Para θ igual a π sobre 4, o raio é 4/3 de 5π sobre 4. Ou seja, isso aqui se cancela, 5π sobre 3. O raio, sempre que eu escolho o θ positivo, o raio vai ser positivo. É esse raio aqui, ó. Esse raio aqui é positivo. Por que esse raio é positivo? Porque o ângulo que eu estou usando é esse aqui, ó. Lembra que eu falei naquela hora? Esse é o ângulo 5π sobre 4, portanto, esse sentido é positivo para o raio. E esse é negativo. Para o ângulo π sobre 4, esse é positivo e esse é negativo. Essa é uma das confusões que a gente faz. Entendi, obrigada. Tá claro? Tem que ter uma referência antes de falar se ele é. Oi? Eu tenho que ter tipo uma referência antes de falar se ele é negativo ou positivo. Isso, o θ, isso. E quem dá essa referência é o θ.
Então, no eixo X, o θ igual a π seria negativo? Não, como é que repete a pergunta? Então, no eixo X, o π igual a θ é negativo? Não sei se essa pergunta. É porque ele falou para considerar o eixo X positivo, né? Não, então. Uma coisa é as curvas que limitam a região. Outra coisa é, aqui é o eixo X. Quando eu pego θ igual a zero, eu tenho isso aqui, o raio positivo, Uhum. e isso aqui, o raio é negativo. Ah, tá. Quando eu considero o θ igual a π, muda. Aqui eu tenho o raio positivo e aqui eu tenho o raio negativo. Entendi. A coisa inverte. Certo? Certo. Porque o θ igual a π, eu estou considerando esse ângulo. No θ igual a zero, eu estou considerando esse ângulo. Tá bom, professor, entendi. Então, ó, o que eu estava fazendo aqui? Eu estava desenhando. Pois não? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estava desenhando as duas curvas que limitam a região. Uma das curvas é o eixo x positivo, e isso aqui não tem nada de polar. Eixo x positivo é o eixo x positivo. É esse cara aqui. Ele nem está escrito em coordenadas polares. É o semi-eixo x positivo. Beleza, está ele aqui. A outra é essa espiral aqui. Aí eu preciso entender o que é espiral. Certo? Espiral é esse cara aqui, ó. Sai daqui, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando. E ele vai aumentando. Cada vez que eu vou aumentando o θ, o R vai aumentando. Se eu não tivesse o eixo x positivo, esse cara ia continuar. Mas como o eixo x positivo é um limitante para a curva, então eu paro aqui. O que é a minha região? É isso aqui tudo. Parece um caracol. Essa é a região procurada. Zé, mas Sim. pelo fato de ser o eixo X positivo, não seria só essa partezinha de cima aqui entre o eixo X e Y e a parte de baixo? A região que ele tá pedindo? Como? Pelo fato de ele estar limitando o eixo X positivo. O eixo X Sim. positivo, para mim, é o primeiro quadrante aqui. Então a região que a gente precisava trabalhar não era só o primeiro Então, e mas segundo, é porque primeiro e você está quarto quadrante. pensando cartesianamente. Ah, Veja só, eu vou refazer essa figura sem esse monte de conta aqui embaixo, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vou puxar aqui para baixo. Tenham em mente toda essa conta que a gente fez. Agora vejam só. Antes de eu fazer isso, todo mundo entendeu como é que eu construo a espiral? Por que a espiral é o que é? Isso está claro para todo mundo? Sim. Pamela? Sim, entendi. Entendeu? Catiele? A construção da espiral está clara para todo mundo? a construção, sim, professor. Perfeito. Então, agora eu vou pensar o seguinte. Ó. Quando eu falo em região limitada por curvas, é muito mais, como é que eu posso dizer, palatável para nós pensar cartesianamente. Parábola e reta. Eu tenho a curva aqui dentro.
a região aqui dentro, certo? O x variando entre -1 e 3, y variando de 2 a -1. É mais fácil eu pensar nessas regiões cartesianas. Agora, o que está dizendo quando eu penso em termos de coordenadas polares? O exercício fala, ele usa o semi-eixo x positivo, que não é polar, né? Ele poderia, ao invés de ele colocar o semi-eixo x positivo, ele poderia ter colocado θ igual a 0. Mas ele quer enfatizar que ele só está usando isso aqui, ó. Vou forçar, inclusive. Então, é o eixo x positivo. Então, esse eixo, ele está limitando a minha região. Agora eu vou desenhar a minha espiral, certo? A espiral começa aqui na origem. E ela começa subindo. Ela não começa aqui para baixo, ela não começa para lá, ela começa subindo. Se ela começa subindo, ela já não toca o eixo x. Porque o primeiro ponto, depois do θ igual a 0, já está fora do eixo x positivo. Tudo bem isso? Tudo sim. Então, ó, ela começa subindo aqui, ó. E aí, isso aqui é a espiral. Ela vai subindo, ela vai rodando e aumentando. Certo? Até onde eu tenho que ir? Até encontrar o eixo x positivo, porque são as duas curvas que limitam a região. Agora, por que eu pararia aqui? Eu não encontrei o eixo x positivo ainda? O primeiro quadrante envolve x maior que 0 e y maior que 0, mas eu não tenho informação sobre o y. Ele não faz parte do negócio. Certo? Zé, Sim. então se eu não tivesse nenhum eixo limitante, meu limite de integração do θ seria de 0 a 2kπ, por exemplo? Se não tivesse o eixo x como curva limitante da região, queria fazer... se fosse só a espiral, é uma região sem fim, porque eu ia ficar rodando isso aqui e aumentando isso aqui infinitamente, entendeu? Uhum. Se eu fizer em valores menorzinhos, eu ficaria assim, ó. Não pararia nunca. Então, à medida que eu vou aumentando o θ, eu vou aumentando o R. Certo? Cheguei no eixo x positivo. Agora eu paro. Professor, então o eixo x positivo, ele só está delimitando aonde que você para o gráfico, né? E não necessariamente ele tá a delimitando, área. Não, sim, ele está delimitando. Sem ele eu não teria uma área infinita, entendeu? Porque, ó, com ele e com esse laranja mais escuro e o rosa, eu determino essa área aqui, ó, essa região aqui, ó, que é a região que o exercício me pede, certo? Ó, essa é a região de resposta. Esse caracol aqui, caramujo. Entendeu? Essa é a região. Agora, é importante a gente entender que a minha movimentação dentro dessa região é radial, assim. Ó. Porque eu estou falando de coordenadas polares. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular uma integral em coordenadas polares, tendo essa região como domínio da função, quais seriam as variações de R e de θ? Vamos ver. Vou pegar alguém para responder agora. Quem quer responder voluntariamente? Desculpa. Eu acho que o θ de 0 a 2π, né, que dá uma volta. E o raio com os valores que você achou na tabela. Ó, vamos ver aqui, ó. O θ, a variação
de θ. Θ igual a 0 até θ igual a 2π. Todo mundo está de acordo? Todo mundo de acordo? Tem alguém que não está de acordo? Sim, professor. Agora, qual é a variação? Vamos colocar em verde aqui. Mangueira. Variação de R. Qual é a variação de R? Quem pode? Vou escolher um para falar aqui. Pera aí. Quer falar, Catiele? Pode falar. Vai ser de 3π sobre 2 até 2π? Variação de 3π sobre 2 até 2π é uma variação de θ, né? Que na verdade não é a. Veja, a variação. Quando eu penso em. Desculpa, é de 0 até 4θ sobre 3. Por quê? É isso? É isso. Por que é isso? Porque a variação de R da origem. Quer dizer, sempre não, mas em geral ela sai da origem, depende da região que você está fazendo, né? Então, R igual a 0 e vai até na curva. Ó, todos esses raios azulzinhos que eu desenhei, e esses verdes que eu estou desenhando agora, ele sai do 0 e vai até na curva. Opa! De 0 até... Quem é a curva? 4θ sobre 3. Ou seja, o R depende de θ nessa região aqui. Tudo bem? Alguém ficou com dúvida nisso? Não? Podemos seguir, então? Buenas. Então, ó, em termos de coordenadas polares, a primeira coisa que é importante saber é justamente calcular gráfico. Se não souber calcular gráfico, dali para frente, quase nada vai dar certo. Tá? Professor, eu tenho uma dúvida. Ah, Nesse exercício, eles pedem pra gente resolver a integral que a gente acha. Qual a função eu integro, sendo que se os limites de integração é aquele que você mostrou pra gente? como é que é? Dá pra entender? Eles pedem pra gente resolver a integral, mas qual é a função que eu integro? Considerando que os valores que a gente achou são os limites de integração. Em qual exercício você está falando? Esse 20 que a gente fez, que você Não, tá usando como exemplo. ele não pede para resolver integral nenhuma. Não? Ah, então eu Não. li errado. Porque, ó, Eu li errado, sabe? encontre Não, ele pede pra achar a área integral. Encontre a área em coordenadas polares. Encontre a área da região limitada pelo eixo X e pela espiral. A região se parece com uma concha de caracol. Ele ainda dá até a dica. Ainda coloca Nossa, eu resolvi também. Que integral que vocês... Que integral que vocês resolveram? Não tem integral nenhuma aqui. Lógico que tem, não é? A integral da área, a área é igual a integral do poder e R do θ. Daí você coloca os limites de integração de R. Ah, desculpa. Perdão. Nossa, Professor, eu fiquei Nossa. Eu quase saí no site aqui. Gente, essa quarentena tá fazendo mal para nós. Hein? Sim, tem que calcular uma área, perdão. Então a função é a área do círculo? Que coió de roia. Peraí, vamos lá. Desculpa, gente, agora dei nó na cabeça de vocês. Peraí, volta aqui. Volta todo mundo. Volta. Ó, é importantíssima aquela variação que a gente achou lá. Peraí. Essa aqui, ó. Encontrada a região, a gente realmente precisa disso aqui. Certo? A gente precisa, porque a gente precisa encontrar o valor dessa área aqui, ó. Quanto vale essa área? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aí. O que é isso? Então não faz parte da região, não necessariamente é negativo. O que é isso? Gente, não entendi nada do que vocês estão falando.
Não, professora, que a Dani estava perguntando qual função que ia usar, então, porque às vezes não dá nenhuma função para a gente integrar, né? Só que aí quando você vai na definição de área, ele já dá a função, né? Que é R de teta, DR de teta. É o jacobiano, né? Sim, sim, ó. Vamos continuar o exercício, porque o exercício não acabou, não. Peraí. Ó. Cálculo. Eu que vi, porque eu estava pensando encontre a área, eu estava pensando só na região em si, desculpa. É calcular o valor daquela área. Então, ó, cálculo da área. Vamos lá. Então, ó, o exercício não acabou, não. Tem mais coisa. Eu acho que. Eu já coloquei o. Não, esse aqui não é a última lista, não? É que vocês têm que entregar. Professor. É que vocês têm que entregar hoje, né? É. Então vai de brinde essa, hein? Vacilei, ó. Tá vendo? Acho que nem tanto, uma galera já entregou. Vamos lá. Ó, pela fórmula da seção 15.2, certo? Como é que eu calculo a área de uma região do plano? Isso aqui, ó, lá da seção 15.2. O que diz a seção? Essa área aqui, vou pegar um para Cristo aqui. Deixa eu ver. Camila Cortona, tá com o telefone, não? Tá com o microfone aí? Tô sim, né, Flavinho? Tá. Você saberia me dizer como é que eu calculo a área de uma região do plano? Que fórmula que eu ponho aqui? Tem que ser a integral dupla. Opa, integral dupla. É que eu não tô acompanhando esse exercício. Peraí. Isso aqui é da sessão anterior, né? Não é nem Não, sei. integral dupla sobre quem? Quem vem aqui? Mas tá falando do exercício. Não, eu tô falando da fórmula. Era a fórmula. Ah, tá certo. Quero só a fórmula. Quem vem aqui, ó? Alguém pode ajudar? Quem vem aqui? Aqui é a própria região. Essa região aqui. Agora, quem vem aqui? Hã? Camila, sabe? No caso. Fala, Hudson. Um R, né? Não. Tá certo. O quê? Um DV? Não. Oxe. Um LDR dessa. Não. Eu tô falando de fórmula. Fórmula da seção 15.2. O que vem aqui? É um DA? O DA, perfeito. Ah, tá, perdão. Essa é a fórmula. Ou seja, não importa em que coordenadas eu estou integrando, não importa nada. A área de uma região do plano, pensando sempre em R, como sendo uma região do plano, certo? Por isso que eu estou falando em área, tá? A fórmula é essa aqui. Essa é a fórmula. Agora eu vou adaptar essa fórmula para o sistema de coordenadas que eu precisar. No nosso caso, qual é o sistema de coordenadas que eu estou usando? R teta. Isso. Mais conhecido como polar. Certo? Então, eu estou agora trabalhando com o sistema polar. Se eu estou trabalhando com o sistema de coordenadas polares, a gente viu que o elemento de área em coordenadas polares é o quê? Vamos ver aqui, vou escolher um aqui agora. Outro, que ainda não falou.
Quem não falou ainda? Se bem que todo mundo falou. Ingra, eu sei que você está sem microfone, então escreve aí para mim. Quem é o DA de coordenadas polares? Pode usar θ como T para ficar mais fácil. Tá aí por aí, Ingra? Largou nós falando sozinho. Escolhi outro. Ah lá. Falou. O DA é o T? Não. Alguém ajuda? Quem é o elemento de área para coordenadas polares? É o DR de θ, não é? Não, tá faltando alguma coisa. Ah, É o R, DR, de θ. Isso. Ó, vou até colocar aqui ó, em letras garrafais. Uma cor bem bonita aqui. Ó. R, DR, dθ. Esse cara faz parte das coordenadas do elemento de área de coordenadas polares. Vou puxar a boletim embora. Opa! Eu fiz aqui. Senhor Pai. Ai, gente do céu. Eu fiz alguma merda aqui. Agora eu não sei sair. Você deu zoom, não foi, professor? Então, agora eu não consigo sair desse zoom aqui. Tenta apertar o Ctrl e girar o negócio do mouse para baixo. Não, então, mas o problema não é. O problema não é isso. O problema é que eu quero voltar. Ah, desculpa, burro. Sorry. Ó, só finalizando aqui. Não esqueçam, o elemento de área de coordenadas polares tem a variável R, certo? E depois o DR e dθ. Então, para o exercício, a hora que eu vou calcular a área que eu estou querendo calcular vai ser igual a integral dupla, certo? De 1 R. Agora eu vou dr dθ, eu vou escolher quem que eu vou integrar. Baseado em quê? Baseado aqui, nisso aqui. Qual é a variação de R? De 0 a 4θ sobre 3. Ou seja, o R depende de θ. Portanto, ele tem que ser integrado primeiro. E a variação de θ é de 0 a 2π. Então, voltando aqui, a variação de R de 0 a 4θ sobre 3. E aí eu vou integrar dr. E depois eu vou integrar o θ com a variação de θ de 0 a 2π. Tudo bem? Tudo bem até aí? Tudo, professor. Bom, vamos lá. Ó, eu tampei o microfone aqui porque eu estava tossindo. Integrar em quem primeiro? Primeiro eu vou integrar em R. Certo? Essa é a minha primeira integral. Qual é a integral de R dr? Então, isso aqui fica. Integral de R dr. R ao quadrado sobre 2. Isso vai variar de quanto a quanto? Vai variar de 0 a 4θ sobre 3. Deixa eu ir salvando esse negócio para não perder. Certo? E o que der isso aí eu vou integrar em θ.
Então, eu vou ficar com a integral de 0 a 2π, tá? Aí eu vou ter lá 4θ sobre 2 ao quadrado sobre 2 Sobre menos... 3, né, professor? Sobre 3? Ou isso, desculpa. Obrigado. Esse é aquele que a gente faz para ver se vocês estão prestando atenção. Menos 0 ao quadrado sobre 2. Tudo isso deteta. Tamo junto? Então, eu vou ficar 0 a 2π. O que vai dar tudo isso aqui? 4 vezes 4, 16. 16 θ ao quadrado sobre 9. 9 vezes 2. 16, corta com aquele 2 de baixo lá, né? Então fica 8, certo? 8 θ ao quadrado. É isso? 4 e 4, 16, dividido por 2 dá 8. 3 ao quadrado, 9. Isso aqui, menos o zero. Então, aqui ficou 8 θ ao quadrado sobre 9. Confere? Então, eu vou ficar com 8 nonos de θ ao cubo sobre 3, variando de 0 a 2π. Certo? 8 nonos, e aqui eu vou ter 2π elevado ao cubo sobre 3, certo? Menos 0. Isso aqui dá 8. 8 vezes 8, 64. Π ao cubo, 27. Fechou? Essa saiu de brinde. Quem já fez o exercício já entregou. Se quiser refazer e errou, se quiser refazer, tem todo direito, porque a lista é até hoje à noite. Tudo bem? Professor, Sim. então para coordenadas polares, não é só para a área que vai ser esse r, dr, dθ? Ou para No. tudo vai ser? Não, o dA em coordenadas polares é sempre assim. Isso aqui é sempre. Mas só para a área? Não, gente, sempre é sempre. O que significa sempre? Entendi. Sempre que você calcular uma integral dupla em coordenadas polares, o seu dA é desse jeito aqui, ó, com esse R. Sempre. Entendi. Sempre. Sempre, professor, sempre. Mas é sempre, sempre, sempre. Toda vez? Toda vez. Mas e se eu for calcular momento? É assim. E se eu for calcular centro de massa? É assim. Se eu for calcular valor médio? É assim. Sempre, sempre. Entendi, obrigada. Isso tem que ser um mantra. Professor, Fala. eu fiquei com dúvida numa coisa. No exercício ele falava para limitar a partir da parte positiva, certo? Ele falava para ficar somente na parte positiva.
Então por Que que parte de positiva? integração? No exercício 20, ele não fala pra gente ficar limitado só aos quadrantes positivos? Não. Em nenhum lugar ele fala isso. Não? Não. Nossa. Leia comigo. Encontre a área da região limitada pelo eixo X positivo e pela espiral R igual a 4 θ sobre 3 com θ de 0 a 2π. Esse θ de 0 a 2π nem é redundante, essa informação é desnecessária. Aí ele coloca, a região se parece com uma concha de caracol. Que valores? O θ de 0 a 2π ele coloca porque... não é desnecessário, porque o θ poderia ser negativo, e aí você teria uma região de caracol invertida, para o outro lado também, entendeu? Esse θ de 0 a 2π, ele se faz necessário sim, porque senão eu teria, como eu estou falando de eixo X positivo como limitante, então isso aqui é um limitante. E aí, como eu estou falando de caracol, eu poderia ter essa parte, que é limitada pelo R igual a 4 θ sobre 3 e o eixo X positivo, e eu teria também isso aqui. Opa! Se eu não limitasse o θ positivo. Aí eu teria essa região toda, que é aqui para o θ positivo e aqui para o θ negativo. Aí, como ele coloca o θ só entre 0 e 2π, então fica só a região azul. Essa é a parte positiva que ele fala, entendeu? Era isso que você quis dizer? Não, eu tinha entendido errado mesmo. Vou dar uma Porque ó, olhada. a gente não pode confundir as coordenadas, certo? Aqui, ó, no primeiro quadrante, a gente está muito acostumado com essas questões, ó. X negativo no segundo, o Y continua positivo, no terceiro, o X e o Y são negativos, e no quarto, o X é positivo e o Y é negativo. Isso aqui só serve para cartesianas. Isso não tem nada a ver com coordenadas polares. Então, eu não posso ficar pensando nisso aqui quando eu estou trabalhando com coordenadas polares, porque isso não faz sentido. Para coordenadas polares, esquece isso. Certo? Isso não faz o menor sentido em coordenadas polares. Essa questão de positivos e negativos dos cartesianos em coordenadas polares não funciona assim. Isso não te pertence mais. Então, Positivo. em alguns exercícios ele fala, por exemplo, encontre a área da região delimitada por tal coisa. Ele coloca as condições. Eu achei que nesse caso fosse uma das condições também. Então, mas a condição que ele coloca nesse caso é essa aqui, ó. O eixo X positivo. Então, é do 0 para frente. Essa é uma condição. Às vezes ele fala, a condição é estar no primeiro quadrante. Ok, então você só vai enxergar o que tiver aqui. Isso aqui você esquece. Isso aqui está fora. Certo? Então, depende da condição. Se ele impõe que a condição é primeiro quadrante, então você está falando só dessa área. Você esquece isso, esquece isso, esquece isso. Mas nesse exercício especificamente, ele está falando eixo X positivo. Então, isso aqui faz parte da região. Ou seja, ela pode estar em qualquer lugar, porque não é mais um quadrante que ele está limitando. Certo? Ficou claro isso? Entendi, sim. É que eu só fiz bagunça mesmo na hora de identificar ali. Sim, não, veja, há muito tempo que eu falo para vocês, quer dizer, desde que a gente começou a estudar coordenadas polares que eu falo, é confuso, não é simples, não é imediato, certo? Por isso que tem que fazer muito exercício. A gente só consegue
começar a entender um pouco esse negócio de coordenadas polares depois de ter feito muitos exercícios. E sim, o eixo X, colocar só o eixo X positivo, dá para confundir. Certo? Até porque em muitos exercícios vai aparecer as informações misturadas, cartesianas junto com polares. Né? Porque quando ele fala a região limitada pelo primeiro quadrante, isso é cartesiano, isso não é polar. Certo? Aí ele coloca outras condições, aí são condições polares. Primeiro quadrante e pela curva R igual a 1 mais cosseno θ, por exemplo. Isso é polar. Quando eu falo primeiro quadrante, isso aqui é cartesiano. Então, aí já mistura tudo. Entendeu? E tem que saber separar uma coisa da outra. Bom, mas a ideia dessa aula não era dúvidas só disso. Mas eu espero que isso tenha esclarecido muitas dúvidas de coordenadas polares. É que eu acho que essa parte é a mais confusa, por isso que a gente tem mais dúvidas dela. O meu medo, se eu vou ser muito honesto com vocês, é que porque quando você não tem dúvida de nada, é porque você não está sabendo nada. Porque raramente a gente aprende as coisas sem ter dúvida. E o teorema de Fubini, da segunda parte, não é simples. E ele é a base de toda essa primeira parte do curso. Porque ele resolve tudo. Tudo. Se a gente não entende o teorema de Fubini na segunda parte, não entende nada. A segunda lista não sai sem a primeira e a de coordenadas polares. Ela acaba sendo... a ideia é a mesma, e dali para frente, coordenadas triplas, também vai tudo para frente. Então, se vocês não estão com dúvida nenhuma das outras listas, isso me preocupa, efetivamente. Mas se vocês não tiverem com dúvida, então chegamos ao fim. Ninguém tem dúvida? Eu fico confuso um pouco naquela parte de massa, centro de equilíbrio e tudo mais. Essa parte me confundiu bastante. Na lista com esses exercícios eu penei muito para tentar chegar em algum resultado e ainda assim o resultado não foi legal. Tá, o que te confunde? Então, basicamente, eu tenho bastante dificuldade nessa parte para ver os limites da integração, entendeu? Acho que os limites da integração é o que mais atrapalha, assim, quando você enxerga errado, é o que mais Então, o problema não está na segunda lista. O problema está em Fubini. O problema está na primeira parte da aula, da matéria. Eu vou pegar aqui a lista aqui que fica mais fácil. Entendeu? Por isso que eu falei, e agora isso só corrobora com o que eu disse. Se eu não entender Fubini, se eu não entender como é que eu acho os limites de integração, eu não resolvo nada. Certo? Então, eu preciso entender isso aqui. Ah, não, aqui, ó. Acho que isso aqui. É porque essa parte de relacionar com a densidade, para encontrar massa, por exemplo... Já te respondo, Luiz. Ah, tá. Fala, Cris. Então, a respeito de fazer a massa a partir da integral dupla de uma função que expressa a densidade, me confundiu um pouco. Principalmente no exercício, acho que 23. Porque eu não lembro exatamente qual foi a minha raciocínio para chegar nessa conclusão, mas eu cheguei na conclusão de que a densidade ela aumentava em uma das direções. E nessa daí eu peguei, não, se ela aumenta em uma das direções, por exemplo, se ela aumenta à medida que aumenta o valor em x, por exemplo, só em orientação, não numericamente. Mas à medida que a gente vê o nosso sólido olhando de baixo para cima, embaixo é menos denso e em cima vai ficando mais denso. Você não tem sólido. Você está procurando. Quando a gente fala em centroide, em centro de massa, a gente está falando de plano. Não tem sólido. Então, mas geralmente a gente considera como se fosse um sólido, não? Porque Não, seria um sólido não, de não, altura. não, 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 não. Tá errada a sua
a sua forma de pensar. Veja só. Veja só. Ó, não, vou deixar o Fubini aqui, porque eu vou falar uma coisa dele. A primeira lista de exercícios, a primeira parte da matéria, fala para a gente, ou define para nós, esse conceito aqui, certo? Beleza? Ela define para nós isso aqui. E aí, o que a gente vê lá, e é aí que está a confusão, é o seguinte, ó. Quem é esse cara? Esse cara é uma função no espaço. O gráfico dele é uma função no espaço. Perfeito? Sim. Vou te mostrar onde é que está a confusão. Então, ó, quem é esse cara? Esse cara é uma região do plano. Então, esse cara está aqui. Esse cara está aqui em cima. Perfeito? Perfeito? Esse é o meu f de xy. Então, todo o primeiro... Vou colocar assim, ó, porque tem uma... Toda a primeira lista, a primeira aula de integrais duplas, fala desse conceito aqui. Inclusive, a primeira coisa que a gente faz é associar isso aqui com esse volume que fica aqui de baixo. Perfeito? Sim. Quando essa função aqui é toda ela positiva, essa integral me dá esse volume todo aqui. Tá? Aí o Fubini nos ensina a encontrar as ordens de integração. Perfeito? Porque aí eu vou ter, com regiões retangulares, x e y variam entre constantes, e quando a região não é mais retangular, eu vou ter uma variável ou x variando em função de y, e o y variando entre duas constantes, ou o inverso. O y variando entre duas funções de x, e o x variando entre duas constantes. Certo? Agora, quando a gente vai para a segunda seção, que a gente fala de massa e momentos, o que acontece? A gente dá uma outra interpretação para essa função. Essa função aqui, ela passa a se chamar densidade. Mas densidade de quem? Densidade de R. Desse cara aqui. Isso significa que ele está me dizendo o quão denso é cada pedacinho dessa região aqui. Correto? Sim. E aí, eu não estou mais preocupado com o gráfico lá de cima dessa função. Por quê? Porque eu estou preocupado agora em olhar para essa região aqui, seja ela de que formato ela tenha, e pegar cada ponto dessa região, olhar para a densidade desse ponto. Certo? Esse cara aqui agora, ele mudou de nome, eu mudo de F para delta justamente para deixar claro que eu estou falando de uma interpretação ou de uma interpretação muito específica dessa função. Eu estou chamando essa função agora de densidade. Então, eu não preciso olhar para isso aqui mais. Porque não me interessa mais esse volume, se é que eu tenho um volume em cima dessa região. Porque eu estou interessado especificamente agora na região. Sim. E aí eu quero calcular a massa dessa região. Bom, calcular a massa dessa região diz lá a seção que é fazer esse cálculo. Sim.
Bom, mas esse cálculo e esse cálculo são iguaizinhos. Certo? Sim. Ah, mas então por que que aqui você está olhando para a função e aqui você não olha a função? Porque, embora eles sejam iguaizinhos, esse cara aqui tem uma conotação e esse cara aqui tem outra. Estou dando interpretações diferentes para essa função. Aqui eu estou dizendo que ela é uma função qualquer. Então, a primeira relação direta que eu tenho disso aqui é com o volume. Mas não tenho só essa relação. Essa é a primeira e mais óbvia que eu faço. Mas ela não é única. A segunda é justamente quando eu chamo a função de uma densidade. Eu não preciso ficar olhando para a altura dessa densidade, porque eu quero saber aqui. Quanto que ele. Porque eu vou ter assim, um ponto mais denso, um ponto menos denso, um mais ou menos, outro bem pouquinho, outro muito denso. E aí eu vou ter as densidades diferentes. Aí eu poderia pensar, por exemplo, assim. Entendeu? Sim. Aí eu não preciso pensar em altura. Posso pensar. Na verdade, a relação de altura que eu estava dizendo é mais nos eixos de orientação, entendeu? Porque aqui no exercício ele dava uma... Por exemplo, se eu falo que mais acima dessa região, ela vai ter um caráter mais denso, seria tipo um Y mais alto, entendeu? Nesse sentido. Então, mas aí então você não pode falar em altura, porque a altura para nós é o eixo Z, é a cota. Aí dá confusão. Então, por isso que eu disse do eixo de orientação. Não. Mas então não é mais então. Mas aí você não pode chamar o Y de altura. Não aqui. Você pode chamar isso quando você está falando de função de uma variável. Com função de acostumar isso. Então, gente, vocês vão trabalhar com norma, com regra, com lei. Não pode sair chamando. Você tem que saber o que o. Aqui você não pode chamar o Y de altura. Uma função de duas variáveis. Porque a altura é o Z. Dá confusão. Se você levar isso para outra pessoa, o cara olhar e falar assim, não, mas a altura, entendeu? Sim. Vai dar zica. Então, por exemplo, você tem a região. Sei lá que região. Região é isso aqui. Essa é a região. Que é o y igual a raiz de 1 menos x quadrado. Aí está dizendo que isso aqui depende só de x. Qual é a sua dúvida? Então, na real, na hora que eu coloquei na integral, eu montei aquele formato lá tudo certinho. Deixa eu ver aqui a integral. Tá, daí eu peguei e coloquei variando entre x e y, certo? Aí eu disse que y tava variando de 0 até raiz de 1 menos x quadrado. E que o x estaria variando de 0 a 1. Quer dizer, de menos 1 a 1. Isso. E quanto vale a densidade? A densidade aqui, ela tá como constante, eu acho. Constante, porque é um centroide. Então, veja, a variação de y, nesse caso, é de 0 até a curva, e a variação de x é desse corredor aqui, ou seja, de menos 1 a 1, como você disse. E aí, a massa que eu estou procurando é a integral, a densidade. Se eu estou querendo calcular centroide, eu preciso da massa e dos primeiros momentos. Sim. Essa densidade é constante, porque é centroide. E aí eu vou integrar em y ou x primeiro? Em y primeiro. Em y primeiro, porque o y depende de x. E depois em x. Então vai ser isso aqui. Agora veja, tudo isso aqui é Fubini. Sim. Entendeu? A seção 2, ela dá a interpretação para a função, só que eu preciso saber achar os limites de integração. Mas quem me ensina a achar limite de integração é a seção 1, não é a seção 2.
Uma coisa que eu também fiquei indo, aqui ó, acho que encontrei onde foi o ponto que também me gerou bastante dúvida. Considerando que o negócio tem uma densidade constante, isso significa que ele tem a mesma densidade em todos os pontos dessa região. Aqui. Essa região aqui. Isso. Sim. Aí, eu lembro que acho que teve 2 vídeos que eu assisti. Um que foi você que mandou, que era lá daquele professor Cláudio alguma coisa, Aham. que ele falava a respeito de simetria, certo? Isso. Distribuição e densidade, que ele falava que, por Isso. exemplo, se algo tivesse centrado, vamos dizer que fosse um quadrado, por exemplo, Aham. e Você ele pode usar. passasse um eixo ali no meio, você não precisava Aham. dizer que, se a densidade dele fosse constante, você não precisava nem provar com cálculo por causa dessa sua... pela simetria do negócio e pela densidade ser constante, certo? Isso. Se essa curva aqui, por ela ser uma circunferência, em relação ao eixo Y, qual é o centro de gravidade em relação ao eixo Y? Quanto vale a coordenada Y barra dessa? É no eixo Y. Então, quanto vale o Y barra? Não entendo Desculpa, essa notação. não, X barra. Ah, tá. Vale Zero. Zero. Porque a densidade é constante e a região é simétrica em relação ao eixo Y. Sim, aí na hora que eu fui fazer o Y, primeiro eu pensei considerando uma simetria, certo? Eu fiz uma aproximação. Não sei nem Aí, se tá não, certo. aí você não tem mais simetria. Então, exatamente, mas eu pensei o seguinte, se fosse um retângulo, Aham. seguindo essas proporções, isso, exatamente, dessa forma, eu poderia dizer que ficaria bem no meio, certo? Do mesmo jeito, ficaria tipo ali, eu sei Sim, que seria ele vai aqui. de 0 a 1, então ficaria no meio, Isso. certo? Sim. Só que, Sim. considerando que ele não tem alguma dessas pontas aí, Isso. Não tem eu isso. tenho que trazer ele um pouco mais para baixo, certo? Porque Isso. embaixo vai ter mais massa do que o outro. Perfeito. Só que na hora que eu fiz o cálculo deu meio. Aí eu fiquei muito confuso e eu fiquei umas 2 horas tentando resolver isso daqui só porque deu meio em vez de dar um pouco menos que meio. Mas deu meio? Então, eu fiquei umas 2 horas encarando isso daqui e eu não consegui encontrar onde eu tinha errado, porque de fato eu tinha errado, entendeu? Não, mas Sabendo que então, não mas era você, nesse meio. tá, mas você chegou a ver o gabarito depois? Sim, eu vi o gabarito e eu errei mesmo. Ah, tá. Não dá meio, certo? Não dá. Tá bom. Não. O MY Veja, é pra dar Christian, menos que meio. olha só. Agora a gente chegou num ponto importante que é o que eu sempre falo para vocês, todos. E é isso que é o mais legal da universidade. Agora é o momento de errar. Só que é importante, o que é importante, o que a universidade tem que trazer para vocês? É essa capacidade aí. Puta, eu sei que está errado, eu não estou achando erro, mas eu sei que está errado. Isso para mim já vale mais do que tudo. Porque se você sabe que se você conseguiu fazer essa análise toda e sabe que o centro tem que ser mais para baixo, porque ele não pode ser no meio, porque está faltando pedaço da região aqui em cima. Portanto, negócio. Mas você não está achando o erro, tudo bem. Alguém vai achar o erro. O que não pode é encontrar o valor meio e passar para frente como se tivesse. Ah, não. Beleza, deu meio, segue o jogo. Entendeu? Não tem problema não achar o erro agora. A gente está aqui para errar. E principalmente antes da prova. Na prova já começa a ter que errar menos. Mas a gente só vai conseguir errar menos se a gente errar. É isso que vocês precisam entender. Por isso que tem que fazer exercício. Por isso que eu estou colocando para vocês estou colocando 4 exercícios para vocês agora e não mais um só. Porque eu não estou perto de vocês. Por isso que vocês precisam fazer exercício. Ah, professor, mas cobra um que a gente faz o resto. Não faz. Não adianta que não faz. Eu fui aluno. Então é importante, essa análise toda que você fez, você podia ter colocado, deu meio. Professor, esse meio está errado, porque o negócio tinha que ser mais para baixo, porque a região está faltando pedaço. Cara, eu sou capaz de dar certo para você no exercício. Porque você sabe que você está errado. E você sabe mostrar por que está errado.
Entendeu? É isso que eu quero de vocês todos. Essa capacidade de dizer, puta, errei. Eu errei porque o que acontece? Software não faz essa análise. Então, se você alimenta um software num trabalho que você estiver fazendo e você alimenta o software com valores errados, ele vai dar o valor final e vai dizer para você, esse é o valor. E você vai seguir em frente com aquele valor que ele te deu. Só que ele não fez essa análise aqui. Ele não faz essa análise. Nós fazemos essa análise. Então, você vai jogar os valores todos no software, ele vai te dar um resultado e vai olhar, esse resultado está errado. Eu fiz alguma coisa no começo lá, está errado, porque esse resultado é incompatível com o que eu estou vendo. Que é exatamente isso que você fez. Moçada, 10 para as 10, eu preciso parar porque eu tenho outra aula daqui a pouquinho. Alguém mais tem alguma duvidazinha rápida de 1 minuto? O Luiz Entendeu, uma Cristian? dúvida no chat. Entendi, É professor. verdade. Valeu. Luiz, quando a gente passa de cartesiana para polar, a ordem das cartesianas ela vai servir principalmente para a gente encontrar os limites de integração em XY. Porque vai ser a partir desses limites de integração de XY que eu vou encontrar a região de integração. Encontrada a região de integração, e normalmente eu nem vou precisar de usar todas as variações de XY, mas elas vão me indicar exatamente qual é a região que eu estou trabalhando. Encontrada a região, aí eu vou olhar essa região na variação de rθ, e aí não me importa mais a variação de XY. A variação de XY só serve para poder achar quem é a variação de cada um deles para encontrar a região de integração. Foi claro? Agora, o sempre para o R, dr, dθ já não é mais sempre. Eu diria que é quase a totalidade dos casos, mas não é sempre. Porque eu posso ter situações onde o θ está escrito em função de R. É raro? É raro, mas tem. Beleza? Então, moçada, hoje eu esperava, na verdade, uma outra aula. Eu esperava que vocês viessem